O Brasil está queimando. As queimadas e a fumaça provocada pelos incêndios se espalham por quase todo o território nacional. Mas por que o país está sufocando com a fumaça dos incêndios? E o que isso tem a ver com o aquecimento global? E por que o fogo está tão atrelado ao atual modelo econômico capitalista no Brasil? Olá pessoal, eu sou Jefferson Choma e fica aqui comigo no canal Ecologia e Política Marxista que eu vou te explicar tudo sobre esses incêndios que tomaram o país. Olha só essas imagens aqui. Essa é uma imagem da NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, que identifica focos de incêndio no Brasil entre os dias 8 e 9 de setembro. Todos esses pontos em vermelho são focos de incêndios. Como você pode ver, o país está tomado por eles. Mas não é só o Brasil. Também dá para ver grandes queimadas na Bolívia, no Peru e no Paraguai. E o bioma que está sendo mais castigado é a Amazônia. A fumaça provocada pelos incêndios na Amazônia se espalhou pelas regiões centro-oeste, sudeste e o sul do país. Mas também vem junto com a fumaça de outros biomas que também estão queimando, como o Pantanal e o Cerrado, que registraram queimadas recordes. O Cerrado, por exemplo, teve um aumento de 70% dos incêndios neste ano. O relevo plano do Cerrado favorece a agricultura mecanizada, e é por isso que mais da metade do bioma já foi destruído, para dar lugar à produção de soja, de milho, algodão ou o plantio de eucalipto. Já o Pantanal sofre as consequências do arrendamento das terras para grandes pecuaristas, que ampliam a criação de gado no bioma. E lá no Pantanal, o bioma também sofre com o avanço do plantio de soja que se faz no seu entorno. Gente, estou fazendo uma pausa aqui no canal para você curtir e compartilhar esse vídeo com o pessoal. E também peço para que você se inscreva aí no canal e ative as notificações sobre os novos vídeos. Vamos fortalecer esse canal. Esse é o único canal no YouTube que trata da crise ecológica sob uma perspectiva marxista. Bom, vamos voltar aqui, né? Você já deve ter ouvido falar dos chamados rios voadores. Ele é produzido pela massa equatorial continental, que é uma enorme quantidade de umidade produzida pela floresta amazônica e que depois é transportada por ventos que correm lá da Amazônia e chegam até o centro-oeste, o sudeste e o sul do Brasil. Mas esses enormes incêndios na Amazônia transformaram os rios voadores em rios de fumaça e de fuligem. Colunas de fumaça saindo da Amazônia, do Pantanal e do Cerrado viajam milhares de quilômetros em direção ao centro-sul do Brasil e chegaram em cidades como Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e muitas outras. Há meses, a fumaça também sufoca as cidades da própria região amazônica, como Rio Branco, Manaus e Porto Velho. No mês passado, a Amazônia Ocidental passou a ser a região mais poluída do mundo. Mas entre os dias 9 e 10 de setembro, foi a vez de São Paulo ficar com esse título. Aqui em São Paulo se mistura a fumaça das queimadas da Amazônia com a própria poluição atmosférica da cidade. Olha, segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM, o Brasil está passando pela pior seca da história recente. A seca é ainda pior na região norte. Na Amazônia, milhares de pessoas sofrem com a estiagem. Os rios secaram, impossibilitando a navegação e isolando cidades inteiras. O problema é que choveu muito pouco na Amazônia durante os meses de chuva. E a diminuição dessas chuvas tem a ver com um fenômeno do El Niño, que esteve ativo em 2023 e até maio agora de 2024. Um dos efeitos do El Niño no Brasil são as secas severas que ele pode provocar na região norte ou no nordeste, e também as chuvas torrenciais no sul do país, como a gente viu agora em maio, com a catástrofe das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Aliás, aproveite e te chamo para assistir o episódio que eu fiz lá sobre o Rio Grande do Sul, que foi vítima de uma dupla catástrofe. Vai lá, assista e veja por quê. O El Niño acabou, mas a temperatura média da Terra continua a subir em 2024. Isso intensificou ainda mais a seca e está provocando ondas de calor agora em todo o país. Esse é o novo normal das mudanças climáticas que o Brasil já está vivendo. O aquecimento global aumenta a intensidade e a frequência dos fenômenos climáticos extremos, como chuvas torrenciais, secas e as ondas de calor mais intensas que a gente está vivendo agora.
Novas catástrofes climáticas vão ocorrer no país e são tragédias mais do que anunciadas e são causadas pelo voraz consumo de combustíveis fósseis, que é a base energética da acumulação capitalista. Mas a destruição é também provocada pela grande agricultura capitalista, o chamado agronegócio. No Brasil, mais de 75% das emissões dos gases de efeito estufa são causados pela agropecuária e pelo desmatamento. Ou seja, isso está profundamente vinculado à expansão do agronegócio sobre os biomas brasileiros, especialmente a Amazônia. E o fogo é um instrumento dessa expansão. Olha só, segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a Amazônia registrou mais de 65 mil focos de incêndio entre janeiro até 1º de setembro. É um aumento de 104% se a gente faz a comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados mais de 32 mil focos de incêndio. Aliás, só no mês de agosto foram registrados 38 mil focos de incêndio, muito mais do que foi registrado no ano passado. Bom, resumindo a história, por causa do aquecimento global, não veio a chuva na Amazônia quando ela tinha que vir, e a temporada de secas começou muito mais cedo. Geralmente, a temporada de incêndios na região amazônica ocorre entre junho a outubro, mas os fazendeiros, garimpeiros, os grileiros desmataram e derrubaram a floresta e se prepararam para queimá-la durante todo esse ano. Isso é outra coisa que a gente pode ver aqui nas imagens de satélite. As queimadas na Amazônia ocorrem em regiões de fronteira agrícola. Aqui fica uma das mais conhecidas, que é no sul do Pará e no norte do Mato Grosso. Essa linha contínua de incêndios que você vê aqui à sua esquerda, que vai até a cidade de Novo Progresso, no Pará, é a região da BR-163, que liga Cuiabá à cidade de Santarém. É por essa rodovia que as plantações de soja se expandem do Mato Grosso até o Pará, destruindo essas últimas áreas de floresta no sul do estado. Essa soja vai lá para os portos de Santarém e de Itaituba, segue pelos rios Tapajós e Amazonas até o mercado externo, principalmente para a China, aonde vai virar ração para suínos. Lá em cima, do lado direito, a gente vê grandes incêndios em São Félix do Xingu, a cidade com o maior rebanho bovino do Brasil, com quase 2,5 milhões de cabeças de gado. Ou seja, essa fumaça que você vê é da floresta virando pasto. Dá para ver também os focos de incêndios dentro de parques nacionais e terras indígenas, que são essas áreas em verde escuro, que são mais preservadas, né, bem no centro da imagem. Essa imagem aqui é do Parque Nacional do Xingu e das terras dos povos Kayapó e Micranhoti. Percebam que as fazendas e o fogo cercam e até invadem as terras indígenas. Essas imagens foram realizadas no dia 28 de agosto. Gente, entenda uma coisa. Aonde tem estrada na Amazônia, tem fogo e tem desmatamento. Basta abrir uma estrada para se formar rapidamente o padrão de espinho de peixe, que é o desmatamento que ocorre perpendicularmente ao traçado das rodovias. A tendência é a ocupação das margens dos eixos rodoviários, que avança gradualmente em direção à floresta, como é o caso da BR-230, a Transamazônica, que a gente vê aqui. Em qualquer imagem de satélite, a gente vê que são nas margens dessas rodovias que se concentram os maiores focos de incêndio nesses últimos dias. Uma coisa que me chamou bastante atenção foram os incêndios dessa parte aqui da BR Transamazônica, próximo do município de Apuí, no sul do Amazonas. É uma região muito preservada, cercada de parques como o Parque Nacional do Acari, a Floresta Nacional Jatu-Arana e a Reserva Biológica do Manicoré e as terras indígenas Pirahã, Sepoti e Terrarim-Marmelos. Os incêndios nessa parte da Amazônia foram enormes. Olha só essas imagens da NASA que mostram os focos de incêndio entre os dias 9 de agosto até 10 de setembro. Toda esta área está completamente coberta de fumaça há meses. Isso indica a abertura de uma nova fronteira de expansão da agropecuária na Amazônia, que é conhecida como Amacro, por abranger municípios dos estados do Amazonas, do Acre e de Rondônia. Já faz algum tempo que o Amacro tem se destacado como uma das principais fronteiras de expansão do agronegócio no Brasil. As queimadas de agora são um sinal de que a região vem sendo preparada para receber o boi e a soja, por meio do desmatamento e da invasão de terras públicas, incluindo aí unidade de conservação e também terras indígenas. Mas tudo o que é ruim pode ficar ainda pior. Essa situação pode piorar ainda mais
com a pavimentação da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. Na imagem aqui vemos a BR-319, que foi construída na época da ditadura militar, mas que ao longo das últimas décadas foi tomada novamente pela floresta. Aqui vemos a BR-319 próximo do município de Humaitá, no sul do estado do Amazonas, muito próximo da divisa com Rondônia. Ao longo dos últimos anos, os governos da região pressionam pela sua reabertura, pela sua reconstrução. A BR-319 rasga o coração da floresta amazônica brasileira. Toda essa área aqui na Amazônia Central ainda está muito bem preservada. A gente quase não vê grande desmatamento e nem aquele padrão de espinha de peixe que a gente viu lá atrás com a Transamazônica. Eu chamo a BR-319 de a estrada do fim do mundo, porque a sua pavimentação vai permitir o desmatamento de toda essa região, a grilagem de terras e a sua total conexão com a macro. A reconstrução da estrada vai ser a sentença de morte de uma das áreas mais preservadas da Amazônia e vai deixar a floresta bem próximo do chamado ponto de não retorno, que é quando a floresta passa a emitir mais dióxido de carbono, CO2, do que absorvê-lo, o que vai agravar ainda mais o aquecimento global. E isso também vai diminuir as chuvas aqui do centro-sul do Brasil. A reabertura da 319 é uma antiga reivindicação dos latifundiários do agronegócio e vem ganhando apoio até mesmo dentro do governo Lula, como no Ministério dos Transportes. A reconstrução da rodovia ainda não recebeu uma licença ambiental. Mesmo assim, algumas obras foram realizadas nos últimos meses e deixaram a rodovia transitável, pelo menos durante a estação da seca. E pelo jeito isso deixou os latifundiários bem animados, que literalmente colocaram mais fogo na floresta, como a gente pode ver aqui nessas imagens da NASA sobre os focos de incêndio nas margens da BR-319. Olha só, essa rodovia pode acabar com a Amazônia. E eu vou deixar aqui na descrição para você ler um artigo muito importante do Philip Fernside, que é um cientista que estuda os possíveis impactos da reconstrução da BR-319 na Amazônia. Gente, viu, não é difícil identificar a origem das grandes queimadas no Brasil. O país queima por causa da expansão da fronteira agrícola do agronegócio. Em todas essas regiões predominam terras devolutas, ou seja, terras públicas sem destinação pelo poder público e que são alvo de apropriação privada ilegal por parte de fazendeiros e especuladores de terra. O fogo é um instrumento para o roubo dessas terras. Primeiro vem o desmatamento e a extração de madeira, seguido pelos incêndios. Depois vem o capim, o boi ou algum monocultivo como a soja. Na sequência, vem o perdão aos fazendeiros, concedido pelos governos de plantão, por meio de várias leis de regularização fundiária da terra roubada. Olha aí, você quer alguns exemplos? Lei 11.952, editada durante o governo Lula em 2009, permitiu a emissão de títulos de áreas públicas na Amazônia, ocupadas e desmatadas ilegalmente, até dezembro de 2004, em áreas de até 1.500 hectares. Lei 13.456, editada no governo Temer em 2017, aumentou a área passiva de regularização para até 2.500 hectares e legalizou a apropriação de terras públicas invadidas até dezembro de 2011. Medida Provisória 910, editada por Bolsonaro em 2019, permitia que a regularização fosse feita por autodeclaração para terras com até 15 módulos fiscais e legalizava a apropriação de terras públicas invadidas até maio de 2014. Tudo isso só fez aumentar o apetite dos ladrões de terra, que sempre são premiados pelos seus crimes. É por isso que também todos os governos de plantão mantêm uma regulação frouxa das terras devolutas e ainda se recusam a fiscalizar se as propriedades rurais possuem ou não alguma função social, tal como prevê a Constituição Federal. Mais recentemente, com o governo Bolsonaro, os latifundiários também querem invadir agora os parques nacionais, as reservas ecológicas ou extrativistas e as terras indígenas, que são todas terras públicas e estão ameaçadas pelo avanço da fronteira do agronegócio. E todo esse trabalho foi facilitado pela falta de agentes de fiscalização e o total sucateamento dos órgãos ambientais.
Bom, você acha mesmo que o governo não sabe o que realmente está acontecendo? A verdade é que o Estado brasileiro e todos os governos aí de plantão financiaram a destruição ambiental provocada pelo agronegócio. Olha, isso vem desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Lá atrás, o setor começou a receber generosos créditos públicos que financiaram a sua expansão e o seu crescimento. Foram destinados bilhões ao setor. Por exemplo, o atual governo Lula destinou recentemente 400 bilhões de reais ao grande agronegócio através do Plano Safra. E apenas pouco mais de 70 bilhões para a agricultura camponesa familiar, que realmente produz alimentos para a população. É essa montanha de dinheiro que financia a expansão do agronegócio sobre as cinzas da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal. Mas por que o governo, então, financia a expansão desse modelo de agricultura? Ora, financia para que o setor produza superávit na balança comercial, ou seja, para que dólares entrem no país através das exportações para depois usá-los para o pagamento da dívida pública e remunerar assim o sistema financeiro. Essa história é antiga, ela começou lá no governo Fernando Henrique Cardoso, depois da crise cambial de 1998. Ou seja, a expansão do agronegócio e a destruição dos nossos biomas estão totalmente conectados com o capital financeiro. E quem ganha são os especuladores, os grandes bancos e os capitalistas do agronegócio. Mas tem mais uma coisa: a expansão territorial desse modelo de agricultura não pode parar. Isso porque a redução dos preços de produção do setor depende da abertura permanente de novas terras, mesmo daquelas terras menos férteis, para que os grandes do agro possam obter uma taxa cada vez maior de renda fundiária. É por isso que na agricultura brasileira a tendência dos grandes proprietários é controlar cada vez mais as melhores terras e adquirir maiores quantidades de rendas, ao mesmo tempo em que pressionam o Estado para incorporar novas áreas na produção e reduzir o preço de produção em geral, que se converte em um aumento da renda fundiária daqueles que detêm as propriedades com melhores solos ou com melhor localização. Bom, eu não vou conseguir explicar nesse vídeo essa relação da teoria da renda fundiária do Marx com a destruição ambiental, mas se você pedir aqui nos comentários, eu prometo que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Olha, o que você tem que entender é que foi esse modelo de agricultura capitalista que acelerou, numa escala inédita, a destruição ambiental do país. Entre 1985 até 2023, o Brasil perdeu mais de 110 milhões de hectares em áreas naturais, segundo os dados aí do Map Biomas. Isso é quase a metade do que o país perdeu entre 1500, que foi o ano da invasão europeia, até os dias de hoje. É por tudo isso que o agro é fogo, o agro é destruição. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar aí com a galera. E também peço para que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações sobre os novos vídeos. Então, gente, até a próxima!